significa realmente amar-se a si mesmo? Será que tem a ver com aquilo que vê ao espelho? Será sentir-se sempre confiante e feliz? Ou será algo mais profundo? Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos perceber o que é o amor próprio e como cultivá-lo. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? O tema de hoje é um tema que nos toca a todos. Como cultivar o amor próprio. Mas o que é que isto significa? É isso que nós vamos perceber. Vamos perceber o que é o amor próprio e porque é que ele é tão essencial para a nossa saúde mental e física. Comecemos por olhar para o que é o amor próprio. Amor próprio não é egoísmo, não é narcisismo, não é sentirmos-nos superiores aos outros, não é colocarmos-nos acima dos outros. É sim reconhecer o nosso valor, respeitarmos a nós próprios, cuidarmos de nós, da mesma forma que nós cuidaríamos de alguém que nós amamos, de alguém que nós gostamos muito. Na psicologia nós falamos aqui da autocompaixão, um conceito muito estudado pela Kristin Neff, uma autora que eu costumo recomendar a leitura, e ela traz aqui 3 componentes essenciais da autocompaixão. A bondade para consigo próprio, a humanidade comum e a atenção plena, ou seja, cuidarmos de nós, sermos gentis, portanto não sermos altamente autocríticos, reconhecer que nós somos humanos, a imperfeição e o erro faz parte da experiência humana e sermos capazes de observarmos-nos sem exagero, sem críticas, só observar, sem querer anular, sem querer esconder nada. E o amor próprio manifesta-se nas pequenas escolhas, quando nós colocamos um limite, quando nós dizemos não a algo que nós não queremos ou a algo que nos faz mal. Quando nós nos permitimos, por exemplo, descansar sem culpas, quando celebramos uma conquista, mesmo que ela seja pequena. Amarmos a nós próprios é um ato de dignidade. E os estudos demonstram que pessoas com níveis mais elevados de autocompaixão têm um menor risco para desenvolver depressão e ansiedade e tendem a ser mais resilientes e, inclusivamente, melhores nas relações interpessoais, porque a autocompaixão permite-nos ser mais compassivos com as outras pessoas. Portanto, percebemos então aqui, só neste bocadinho, que amarmos-nos não é um luxo, é uma necessidade. Torna-nos pessoas melhores na nossa relação connosco, mas também na relação com os outros. Mas se é assim tão importante, por que é tão difícil nós cultivarmos este amor próprio? Porque dentro de nós vive uma voz crítica, um crítico interno. E se forem explorar aqui outros episódios deste podcast, já falamos um bocadinho sobre quer a autocompaixão, quer sobre esta voz crítica. Mas vamos olhar um bocadinho, mesmo assim, para esta voz crítica. Esta é uma voz que compara, olha para os outros e faz com que a pessoa pense que eles estão melhores, do que nós, que conseguem aquilo que nós não conseguimos. É uma voz que muitas vezes nos sabota e está sempre a dizer: tu não és capaz, tu não vais conseguir. É uma voz que desvaloriza. Isso que fizeste tão bem não é assim tão relevante, não é assim tão grandioso. Em tempos surgiu-me alguém que com terra idade, portanto aqui na casa dos 20, estava extremamente desiludido, desapontado consigo próprio por não ter descoberto algo que fosse impactante para a humanidade. Olhem o nível de pressão
que esta pessoa tinha ao nível de exigência e, portanto, e da forma, não é, que isto comprometia o seu próprio amor, não é, em relação a si mesmo. Portanto, não tinha valor porque não tinha feito algo grandioso. Portanto, esta voz crítica, ela mina-nos, ela afeta-nos significativamente. Mas ela não surge do nada, ela tem uma origem e muitas vezes vem da nossa infância, da nossa adolescência, a altura em que nós somos muito permeáveis àquilo que nós ouvimos dos outros. As comparações que faziam entre nós e os colegas da turma, até entre irmãos ou entre primos, estas comparações, estas mensagens impactam. O diálogo crítico que nós muitas vezes ouvíamos dos nossos pais a falar sobre nós, porque ele tem esta dificuldade, ou ele é assim, ou ela é assado, muitas vezes, e sendo, não é, menos positivo, essa crítica, não é, não sendo uma crítica construtiva, nós vamos captar e vamos guardar isso dentro de nós. Vemos também os professores que podem e têm aqui um papel fundamental e que muitas vezes os seus alunos internalizam mensagens. Nunca vais ser ninguém. Já tive pessoas que partilharam isto de professores e que ouviram isso dos seus professores. E portanto nem sempre isto é motivador, ou eu arrisco-me a dizer raramente isto é motivador. Portanto, esta voz crítica tem poder. A neurociência diz que o cérebro tem um viés de negatividade, ou seja, nós estamos programados para detectar ameaças e problemas. Este é o instinto de sobrevivência e, portanto, nós vamos prestar mais atenção àquilo que não está bem, ou ao feedback negativo, do que aquele que é o feedback positivo. E, portanto, nós temos que intencionalmente filtrar para podermos cultivar aqui cuidar do nosso jardim. Mas não é só na infância e na adolescência que nós reparamos que existe esta comparação e esta crítica. Vejamos a nossa sociedade, que nos empurra constantemente para a comparação. Vejamos as redes sociais. Nós colocamos o melhor de nós nas redes sociais, o positivo, não é? E até quase que se torna uma obrigação, não é? Não podemos mostrar um lado difícil da vida, não é? Mas só para termos uma noção do impacto das redes sociais, um estudo publicado no Journal of Social and Clinical Psychology da Universidade da Pensilvânia mostrou que limitar o uso das redes sociais em 30 minutos por dia resulta em reduções significativas de sentimentos de solidão e depressão. Porquê? Porque a comparação social mina a nossa autoestima. Então, se eu estou privado desses estímulos que me fazem refletir sobre aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu não sou, cria espaço para eu me preservar. Se eu não estou em contacto com esse conteúdo e com essas reflexões, cria espaço para eu me preservar, para eu ter espaço para cuidar melhor de mim. E falando aqui, não é, do que é positivo, do ser positivo e que nós colocamos nas redes sociais, é importante percebermos que existe um limite para a positividade. A partir desse limite ela torna-se tóxica. E aquela ideia de que nós temos que estar sempre bem. Eu passo por uma situação difícil, mas eu não posso sentir nessa situação difícil zanga, não posso sentir culpa, porque eu tenho que passar bem por essa situação. Sempre com um sorriso, ou mesmo que não tenha esse sorriso, eu tenho que mostrar que eu sou forte, né? Tenho que estar sempre satisfeito e, portanto, não posso mostrar a minha vulnerabilidade. Tenho que passar pelas adversidades como se fosse uma coisa simples, né? Sem qualquer conexão com emoções mais difíceis. Só que o amor próprio não se constrói a negarmos aquilo que nós sentimos, constrói-se a validar as nossas emoções. Até as mais difíceis, e eu costumo dizer que todas as emoções são boas, porque elas têm uma função. E, portanto, voltando àquele exemplo em que eu estou a passar por uma fase difícil e tenho que passar por essa fase sem sentir culpa, sem sentir raiva, sem sentir tristeza, ou até posso sentir uma tristeza, mas ela tem que ser breve,
porque senão eu não sou forte o suficiente. Tenho que pensar positivo, tenho que ver the bright side of life, não é? O lado bonito da vida. É negarmos-nos, de facto, uma parte nossa que precisa de sentir, que precisa de vivenciar a frustração, precisa de vivenciar a zanga, para se poder reconstruir e fortalecer, identificar esses recursos e essas forças. Portanto, esta positividade, temos que estar sempre bem, temos que olhar para o bright side, temos que sempre pensar positivo, até irmos buscar afirmações positivas e estarmos ali em autossugestão constantemente, porque só assim é que nós podemos cuidar de nós e sermos felizes, vai nos deixar doentes. Porque vai impedir que nós integremos as nossas experiências, que acolhamos o erro com a frustração que está inerente a errar. Ninguém gosta de errar, então quando eu erro, caramba, eu fico chateada, fico frustrada, fico triste, posso ficar zangada e posso levar algum tempo a ter que processar isso, não é? Ainda não arrumaste esse assunto, caramba, sou humano, preciso de tempo. E, portanto, esta positividade excessiva impede-nos de nos acolher aquilo que é inerente ao ser humano. Impede-nos de nós acolhermos o sofrimento. E o sofrimento faz-nos crescer, faz-nos desenvolver. Nós evoluímos mais na crise do que quando as coisas estão bem. E muitas vezes é na crise que nós descobrimos o quão fortes nós somos. Quantas vezes eu tenho pessoas à minha frente que me dizem, com esta situação eu descobri que eu sou resistente. Que foi duro, foi muito difícil passar por aquilo, mas eu sou resistente. E, portanto, eu não estou com isto a dizer que nós temos que estar sempre a passar por dificuldades, não é isso. Mas quando elas acontecem, não temos que as negar ou ter que lhes dar um embrulho bonito vou já retirar aqui uma grande lição desta experiência. Não, leva tempo, até podemos não tirar a lição naquele momento. E está tudo ok, faz parte do nosso processo. Então, sermos gentis connosco próprios é um passo fundamental e acolhermos as nossas emoções, sejam elas mais agradáveis ou mais dolorosas, é importante para nós também cultivarmos este amor próprio, porque se rejeitarmos este contacto com estas emoções difíceis, nós estamos a rejeitar a nossa humanidade. E então como é que nós vamos construir este amor próprio estável e não tóxico? E portanto, existem aqui algumas ideias que eu gostaria de trazer sobre como cultivar e fortalecer o amor próprio. Em primeiro lugar, para aprofundar esta relação consigo mesmo, vamos trabalhar aqui numa autoaceitação. E estava a falar há pouco, não é? Errar é humano, aceitar a nossa humanidade, as nossas imperfeições. A psicóloga Tara Brach fala de aceitação radical, que é a prática de nós abraçarmos totalmente a nossa experiência presente, incluindo as partes de nós que consideramos imperfeitas. Isto não significa resignarmos-nos, significa parar de lutar contra a realidade para depois poder aí agir com sabedoria. Depois, existem outras práticas que se demonstram também eficazes neste cultivar este amor próprio, falar consigo mesmo com compaixão, por exemplo. O que é que diria um amigo nesta situação? O que é que diria a pessoa que mais ama? E falarmos de forma compassiva reduz a ruminação mental, aumenta a motivação e torna-nos mais resilientes e não mais softs, não é? Não mais moles e permissivos. Não, sermos autocompassivos é também sermos capazes de colocar limites, não é? E sermos gentis connosco pela necessidade de colocarmos esses limites, sem nos recriminarmos pelos mesmos. Portanto, falarmos connosco com gentileza, não é? É importante sermos capazes de dizer que todos os seres humanos passam por dificuldades.
Eu posso permitir-me aprender com esta situação. Isto que aconteceu não me define como pessoa. Eu falhei. Eu sou imperfeito e posso aprender com isso. São alguns exemplos de um diálogo mais compassivo, não é? Às vezes as pessoas dizem a si próprias: seu estúpido, seu burro, nunca faz nada de jeito. A partir do momento em que ganhamos consciência deste nosso diálogo, vamos transformar. Não, seu burro não. Ok, não me correu bem, não estou insatisfeito, tenho que melhorar esta parte. Pronto, como é que eu posso fazer isso? Reparem o peso que tem, é muito diferente. Depois é importante definir limites saudáveis. Já tinha falado aqui hoje na questão dos limites, portanto dizer não é fundamental. É muitas vezes escolhermos a nós próprios. Às vezes quando estamos a dizer sim ao outro, estamos a dizer não a nós próprios. A Brené Brown, uma investigadora sobre vulnerabilidade e coragem, diz o seguinte: escolher o conforto em vez da coragem trai quem somos. Definir limites é um ato de integridade pessoal. E quando nós dizemos sim a algo que não queremos, nós estamos a ativar o nosso sistema de stress. E aprender a dizer não é uma forma também de protegermos a nossa energia vital, nos protegermos a nós próprios. Outra prática fundamental é nós sermos capazes de reconhecer as nossas conquistas. Não esperar pelas grandes vitórias, valorizar cada passo. Às vezes nós estamos tão focados numa meta que não somos capazes de valorizar as conquistas que já fizemos e que fazem parte do caminho para chegar a essa meta. Então, sermos capazes de parar e olhar para aquilo que já conseguimos, para aquilo que já alcançamos, é fundamental. Eu costumo sugerir muitas vezes fazermos essa listagem ou até uma linha do tempo em que vamos destacando as nossas conquistas. Para nos momentos mais desafiadores, mais difíceis da nossa vida, nós podermos ir pegar nessa folhinha e irmos rever aquilo que nós já conseguimos para irmos buscar a força que precisamos para aquele momento mais difícil. Uma outra sugestão que trago e sugerida aqui por Martin Seligman, aqui da Psicologia Positiva, que é, no final do dia, escolher 3 bons momentos que aconteceram naquele dia e porque é que nós escolhemos esses momentos. E, portanto, se fizermos isso, podemos então contribuir aqui para aumentar a nossa satisfação e a nossa felicidade. Outro aspecto importante é que o amor próprio cresce melhor em terra fértil, ou seja, as emoções são contagiosas e quando nós passamos tempo com pessoas que nos apoiam, que nos veem com bondade, que são compassivas connosco, nós interiorizamos essa forma de olhar. O contrário também é verdade, portanto, rodearmos-nos de pessoas que trazem essa bondade também é importante, mas nós também podemos servir de fonte de inspiração, portanto também podemos cultivar essa bondade no outro, sendo nós bondosos com a outra pessoa. Por fim, gostaria de trazer aqui uma prática de autocompaixão para momentos difíceis e que também permite cultivar aqui o amor próprio. É uma proposta da Christine Neff e que, para momentos de sofrimento, e que passa por estas etapas. Primeiro, reconhecermos o momento difícil que estamos a passar e dizermos a nós próprios: isto é difícil, este é um momento de sofrimento. Aquilo que nós muitas vezes falamos em psicologia de validarmos, não é? Para nós próprios o que está a acontecer. Portanto, reconhecer. Em segundo lugar, lembrarmos-nos da humanidade comum e dizermos a nós próprios: o sofrimento faz parte da vida, eu não estou sozinho. Depois, oferecermos-nos bondade, colocarmos a mão no coração e dizermos a nós próprios que eu possa ser gentil comigo mesmo, que eu possa dar-me aquilo que eu preciso. E pode parecer uma prática demasiado simples, mas aquilo que se observa é que esta prática, quando praticada nestes momentos difíceis e repetida nestes momentos difíceis, reduz o cortisol e liberta mais a ocitocina, ativando aqui a nossa ligação social e o sistema de cuidado. Quero ainda sublinhar algo muito importante que é e que está relacionado com a tal positividade tóxica que falamos há pouco,
O amor próprio não pressupõe forçarmos a ser felizes o tempo todo, a estarmos bem com tudo e com todos o tempo todo. Não é tapar a dor com um sorriso, não é reproduzir frases positivas até elas se tornarem verdadeiras. É nós permitirmos-nos acolher as emoções, sentirmos, é dar espaço, sem julgamento, por estarmos a sentir essas emoções. É trabalharmos a aceitação. O amor próprio deve contemplar aquilo que nós temos de bom, as nossas qualidades, mas também as nossas imperfeições. É, no fundo, um processo de aceitação profunda e plena de quem nós somos e que somos um ser em evolução contínua, constante, desde que nos permitamos. E, portanto, nós, mesmo aquelas imperfeições, nós podemos, para além de aprender a lidar com elas, nós podemos trabalhar nessa melhoria, tentar, falhar, corrigir, aprender, tentar, falhar, corrigir, aprender, and so on. E, portanto, cuidarmos disto, trabalharmos nesta linha desta autoaceitação plena é fundamental. E sermos também capazes de pedir ajuda não faz de nós menos. Não significa que nós não temos amor por nós próprios. Significa que nós reconhecemos que não estamos sozinhos e que temos limitações, como qualquer ser humano, e que precisamos dessa ajuda das outras pessoas. E está tudo bem com isso. Portanto, cultivar aqui o amor próprio é por si só um caminho, não é uma meta, e a cada passo, por mais que pequeno que seja, conta e é relevante. E, portanto, deixo aqui um desafio, né, para o seu dia, para esta semana, para todos os dias, aliás, que faça aquele exercício de Seligman, que escolha então três coisas boas daquele dia e porquê, não é? E cuide do seu diálogo interno. Por exemplo, em vez de dizer fui tão estúpido por ter dito aquilo, reformule. Eu estava nervoso, eu disse algo que não queria e eu posso aprender com isto. E ao fazer estes exercícios vai poder perceber como é que isso pouco a pouco vai mudar a forma como se olha a si próprio, como cuida de si, e esta aceitação que tem sobre si próprio. Amar-se não é vaidade, não é fraqueza, não é egoísmo. É apenas a base para uma vida com significado, para relações saudáveis, para resiliência face aos desafios. E, portanto, se este episódio fez sentido para si, deixe aqui nos comentários, partilhe e continue com este podcast e vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração.